Passou. Pronto, ahora sí. Vamos. Perfecto. Buenas tardes a todas las personas. Me llamo Yuri y voy a hacer la presentación en portugués, ¿sí? Entonces, es un gusto recibirlos, ser recibido acá en Barcelona, pero voy a hacer en portugués. Gracias por compartilhar tu cidade conosco. Boa tarde. Para a gente começar a apresentação de hoje, meu nome é Yuri, eu sou doutorando em Educação em Goiás, que é um estado do Brasil, e esse trabalho é de minha autoria, da professora Phoebe Moore, do Reino Unido, do professor Johnny Echalar, do Brasil, que está ali de verde, e da professora Ada, também do Brasil, que é minha orientadora do doutorado em Educação. Essa apresentação hoje é intitulada como A Subordinação do Trabalho Docente às Tecnologias e a Objetivação do Professor Quantificado. Nós pretendemos desenvolver esse tema a partir de alguns fundamentos do materialismo histórico dialético, como também da abordagem crítica dialética das relações entre tecnologia e educação. Esse ritmo pega para quem é hispanohablante? Tá ok, né? Ok. Fechou. Para começar, e isso é muito importante para nós, é o retorno às discussões dos fundamentos. Por mais que em determinado momento certa tecnologia, na aparência, se mostre como muito nova, como muito recente, como muito inédita, ela carrega a essência universal que é a natureza desse processo. Em outras palavras, eu estou convidando vocês, nessa apresentação de hoje, a retornar à noção de trabalho. E mais especificamente, a relação que se estabelece entre trabalho e tecnologia, do ponto de vista universal e a sua manifestação particular no contexto do capitalismo. Para fazer essa relação, ou para tentar explicar essa relação, e então os casos particulares em que ela se mostra, é necessário voltar à noção de trabalho, da relação humana que se estabelece com a realidade. Dessa relação, determinados conhecimentos, determinados modos de relação com essa realidade se cristalizam na atividade humana, que é que nós compreendemos como técnica. Essa técnica, que se constitui também enquanto produto e processo da vida humana em sociedade, se desenvolve e se racionaliza em questões de tecnologia e afins. E a gente pode pensar isso na relação com a ciência e com outras formas de conhecimento. Mas no contexto específico do capitalismo, quando a gente pensa isso a partir de relações epistemológicas, é possível a gente pensar em modos específicos em que se dá essa relação. E é para isso que hoje eu apresento a formulação do Grupo Cadijó, que é o Grupo Interinstitucional de Estudos e Pesquisas sobre as relações entre as tecnologias e a educação. Esse nome Cadijó não é uma palavra em português, é uma palavra indígena. E esse símbolo que nós trouxemos é porque esse nome Cadijó significa aquele jogo que os indígenas podem fazer e que representa as relações entre os objetos técnicos e as relações sócio-históricas que podem acontecer entre eles. Bem, se essa relação entre sujeito e objeto ela se dá com uma centralidade muito grande no objeto, ou seja, o objeto técnico, a tecnologia determina a relação que é construída, nós compreendemos isso como uma espécie de determinismo. Da mesma forma, se a gente acha que esse objeto é neutro e que cabe ao sujeito, com a sua maior boa vontade, relacionar com ele, a gente compreende isso como uma lógica instrumental, que de uma forma ou de outra são objetivações tecnocêntricas das relações entre sujeito e objeto e, portanto, de educação e tecnologia. O nosso convite é para tentar pensar isso a partir de relações dialético-críticas, que não há uma supremacia entre o sujeito e não há uma supremacia entre o objeto, mas da relação dialética em que esse sujeito e esse objeto se relacionam historicamente, em determinado contexto social e, portanto, na luta de classes. Não adianta tentar individualmente estabelecer do que se trata o objeto ou negar a natureza objetiva que ele possui. E nesse processo, nessa lógica, a gente compreende que a partir de relações tecnocêntricas, o capitalismo produz diferentes formas de relação entre trabalho e tecnologia, entre educação e tecnologia. E a gente desenvolve na apresentação de hoje o conceito de professor quantificado, que tem uma relação com o conceito de trabalho quantificado da minha orientadora de doutorado sanduíche, a professora Phoebe Moore.
Nesse trecho, olha como ela compreende. Refere-se à integração de tecnologias de rastreamento no ambiente laboral para medir, monitorar e extrair dados constantes sobre o desempenho, os comportamentos e os corpos dos trabalhadores. Acontece que o modo de produção ele não se desenvolve em um tipo só de trabalho ou em um tipo só de trabalhador. Ele se objetiva e para ter as condições de sua reprodução em todas as relações de produção e, nesse caso, em diferentes formas de trabalho. A noção do professor quantificado, portanto, se refere às diferentes dimensões do trabalho do professor quantificado que são transformadas em mercadorias a partir de relações tecnocentradas e, portanto, ora com foco demasiado no sujeito, ora com foco demasiado no objeto, entre tecnologia e educação. O trabalho docente, em sua essência ontológica, está subordinado ao capital por meio da intensificação digital de métricas e de plataformas. E aqui, professora Phoebe, eu e a minha orientadora, professora Ada. Para compreender isso, a gente trouxe alguns casos específicos. Eu disse que eu sou professor da educação básica. Na verdade, eu disse que eu sou doutorando, né? Eu sou professor da educação básica. Sou maestro de biologia há muitos anos, sim. E ser professor da educação básica, nós compartilhamos alguns eventos que acontecem no Brasil que provavelmente compartilham da mesma natureza que tem acontecido com vocês aqui na Espanha, porque é uma questão estrutural e não vai bastar só boas intenções para resolver isso. Bem, no contexto brasileiro, por sua vez, a escola está submetida à produção de mercadorias, o que envolve compreender esses dados que são produzidos diretas e indiretamente a partir do trabalho dos professores, na relação com os estudantes, seja pelo processo de padronização e de lógica de deixar tudo mais homogêneo, e ao mesmo tempo a transmissão, a transferência de dinheiro público para a esfera privada. Tudo isso se realoca numa lógica que vai se objetivando também em conceitos cada vez mais específicos. Ao que a nossa colega compartilhou em relação ao que aconteceu no estado de São Paulo, ou acontece em Minas, ou o que aconteceu no Paraná, em outros estados do Brasil, a partir da pandemia que foi intensificado, a tese desenvolvida no nosso programa de pós-graduação em 2021, lá na página 148, foi estabelecendo uma relação entre as macropolíticas, as unidades administrativas de gestão e de execução e os programas que foram feitos entre 2012 e 2015. Toda essa geocultura meritocrática, ela não é de agora da IA ou do processo de plataformização. Ela já está em ascensão em outros momentos do trabalho docente, já no contexto capitalista. Seja pelo processo de responsabilização dos professores, seja pelo processo de accountability, seja pelo processo de vinculação, do trabalho docente ao salário e outras coisas, aos dados que são produzidos nessas plataformas de modo mais específico. Aqui estão, pensando já o tempo, a gente vai mais rápido, tá? Pensando já o tempo, aqui são plataformas que estão sendo utilizadas na rede pública de Goiás, que é o meu estado, e olha que interessante, esse símbolo aqui da plataforma de gestão é o símbolo de um banco, o Unibanco. Então, as grandes empresas de capital privado, elas vão criando as suas raízes em diferentes formas. O caso mais específico, e já caminhando para a conclusão, se refere, por exemplo, a plataforma mais recente adquirida pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás, que é a plataforma Letros, que é uma plataforma de correção de redação, ou seja, de produções textuais. Essa plataforma, com essa imagem de divulgação de uma estudante da educação básica segurando um computador adquirido pelo dobro do preço e com metade da qualidade, sempre acessando a essa plataforma e o salário dos professores, tudo isso é vinculado aos dados que são produzidos nessa plataforma. Eu sei que eu estou estourando o tempo, me dá mais um minuto. A correção da redação por meio de inteligência artificial permite ao estudante acompanhar sua evolução e receber devolutivas imediatas sobre a sua escritura e repertório. A ferramenta também proporciona aos professores não só acompanhamento das atividades em tempo real, mas também relatórios completos sobre as turmas. O relatório é trabalho docente. Não tem como uma coisa fazer algo que é a atividade do sujeito. Essa transferência de atributos humanos
para a coisa, para a tecnologia, é um processo de coisificação da vida ou de ocultamento da relação entre criatura e criador. Novamente, mais uma manifestação do tecnocentrismo. Por fim, há caminhos, não podemos desistir. E, dentre isso, existe a atividade e a pesquisa que nós todos estamos a desenvolver. Trago hoje, para vocês conhecerem, o último livro coletivo, que é resultado de pesquisa do Cadijó, que se chama Apropriação e Objetivação de Tecnologias no Trabalho e na Formação Docente. Para além de apenas saber como utilizar essas tecnologias, é necessário apropriar-se delas. E apropriar envolve compreender a sua origem e desenvolvimento. E então pensar em novas formas de objetivação. É na relação de praxis que é possível que a gente estabeleça novos caminhos. A gente não pode esquecer, e aqui estão as pessoas com quem nós estamos dialogando, as referências e tudo mais, nós não podemos esquecer o nosso compromisso no contexto da luta de classes. A relação entre educação e tecnologia não se dá alheia a esse processo. Daí o convite desse evento de pensar a relação entre capitalismo e educação. Afinal, a gente precisa sempre lembrar disso. Agradecimento às minhas instituições de financiamento, porque eu não ligo meu dinheiro. E é isso aí. Muito obrigado.